Meus irmãos, se você puder, abra sua Bíblia em Neemias. Qual o capítulo que nós vamos estudar hoje, Neemias? Neemias 10, alguns falaram 10, e tá certo, não tá errado. Mas eu vou pedir mais uma vez a licença dos irmãos para começar no último verso de Neemias 9. Como fiz, da última vez com Neemias 8 e 9. E só para que a gente entenda, mais uma vez, para que a gente lembre, já que domingo passado nós estávamos na pausa, irmão Jefferson, não apenas do seu retorno, mas na expectativa do retorno de Cristo, celebrando a Páscoa e celebrando o retorno, ou na verdade a expectativa do rei que voltará. E desde Neemias 8, meus irmãos, lembrem que nós vimos que começou o mês, o 7º mês. E aí naquele primeiro dia do 7º mês, então, o povo decide buscar ou pedir de volta, irmão Jefferson, a lei de Deus, a lei de Moisés, ou a lei de Deus entregue através do seu servo Moisés. E aí eles têm aquela leitura. E aí no dia 2, Vinícius, os líderes da família, levitas, sacerdotes, continuam lá estudando. Eles descobrem uma festa, a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, e aí eles celebram então essa festa. O final do capítulo 8 terminou com o encerramento dessa festa. E aí, o dia 24 é como começa o capítulo 9, dizendo, olha, no dia 24 eles se reuniram novamente. E duas coisas aconteceram, irmã Luciana, diante dessa reunião. Foram 3 horas de adoração e 3 horas de confissão de pecados. E se os irmãos não recordam, nós falamos sobre esse paradoxo quase que na nossa vida espiritual, que é nós nos fortalecermos através da confissão. Como é que nós ganhamos força, na verdade, no Senhor, ao revelarmos, Carlos, a nossa fraqueza? É como se você, Carlos, chegasse e falasse para o seu chefe, eu não pinto tão bem assim. Eu sujei lá o carpete todo. E aí nessa confissão ele vai e te perdoa, e ele fala, eu vou te ensinar ainda mais sobre como pintar. Ao invés de ele te demitir, ele te trata com ainda mais amor. É isso que acontece com a comparação muito pueril com o nosso relacionamento com Deus. Ele é muito profundo e quando a gente confessa o pecado a Ele, Ele está dizendo, mas eu te perdoo e eu te trato ainda com mais amor. E nós falamos que essa confissão, Ricardo, ela é central na nossa vida espiritual. Não existe um ser humano que não precise o quê? Confessar pecado. Porque todos pecaram, Romanos vai dizer, e estão afastados dessa glória de Deus. Então nós confessamos, mas a confissão ela encontra um lugar, Vanessa, de perdão. E aí hoje nós queremos tratar um pouco sobre compromisso ou comprometimento. E por isso que hoje nós vamos falar sobre Senhor, eu me comprometo. Porque esse lugar de confissão, como termina o capítulo 9, ou até o verso 37, por isso que hoje eu vou começar a partir do 9:38, ele não termina dizendo, confessei, pedi perdão, pastor Edmilson, e está tudo bem, carta branca para errar de novo. Não é isso, né, Ricardo? A confissão não é para te deixar num lugar de mesmice espiritual. Ou uma carta branca para dizer, já pedi perdão, agora eu posso errar de novo. A confissão de pecado que encontra lugar no perdão exército do Senhor Jesus sobre nós, ela nos leva necessariamente a um lugar de mudança. Ela precisa nos impulsionar para esse lugar de mudança. Então é a partir dessa mentalidade que nós lemos a partir do verso 38 do capítulo 9. E o Neemias 9:38 vai dizer o seguinte, em vista disso tudo, ora, do quê? Dessa confissão de pecado e desse reconhecimento que a despeito da infidelidade do povo, Bruno, Deus permanecia fiel, afinal é o tema que vem sendo tratado sobre a fidelidade de Deus aqui no capítulo 9. Então, em vista disso tudo, estamos fazendo uma aliança, um acordo, um compromisso, algumas versões vão dizer, estamos decidindo algo, por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí, a partir do capítulo 10, vai dizer, essa é a relação dos que assinaram, e aí começa uma lista dos líderes, dos levitas, dos sacerdotes que assinaram esse compromisso. E eu vou pular essa lista, e eu quero que você venha comigo, entendendo esse contexto, no verso 28. E o verso 28 diz, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos os que se separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus,
com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Verso 29. Agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam por maldição ou sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo ou do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Pai, ministra no nosso coração, Deus. Essa é a nossa oração sincera nessa manhã, Pai. Nós precisamos ser ministrados pelo Senhor, Deus. E que nasça em nós, Deus, esse compromisso que um dia nasceu no coração desse povo, Pai. Então vai ministrando em nós e gerando, Pai, aquilo que só o Senhor pode gerar, que é a verdadeira transformação da nossa vida, Pai. A Ti toda honra, glória e louvor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deus. Amém, meu Deus. Meus irmãos, entendendo esse contexto, o primeiro ponto que eu e você precisamos manter em mente, especialmente vindo fortalecendo-se através da confissão, é que esse fortalecimento só acontece de fato na nossa vida, Jean, se de fato nos impulsionar para um lugar de mudança, de obediência diante do Senhor. Porque senão são meras palavras, senão é uma confissão barata, não é um arrependimento, porque o que também falamos lá naquele domingo, era que todo arrependimento genuíno, ele parte de uma convicção genuína. E essa convicção genuína não é da consequência da ação apenas, mas é do eu feri o coração de Deus. Eu fiz o que eu menos podia fazer em toda a minha vida, magoei o coração de alguém que só me ama. De alguém que nunca fez mal a mim. Pelo contrário, de alguém que, como nós lembramos no domingo passado, morreu não só por mim, mas em meu lugar. E o arrependimento, então, a confissão, ele precisa nos levar a esse lugar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente ao jugo de escravidão. O que ele está dizendo, você confessou, você está liberto, não volte à vida pecaminosa, não volte a se submeter novamente a esse jugo de escravidão ao pecado. Agora Pedro escrevendo em 2 Pedro 20, eu acho que ele é um pouco mais profundo. E aí ele diz, olha, a gente tendo escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, não se encontrem novamente nelas enredados e dominados, porque vocês estarão num estado pior do que no princípio. E aí ele faz 2 exemplos, trazendo um provérbio, ele diz, é como o cão, em você se tornará verdade, o provérbio que diz, você é como um cão que regressou ao seu próprio vômito. Ou como uma porca lavada, que depois de lavada volta à lama, volta a viver naquele lamaçal. Esse é o exemplo, essa é a ilustração bíblica que nós temos, quando nós nos arrependemos diante do Senhor e não mudamos. E não nos comprometemos com uma mudança prática. É como seu filho ou sua filha, dependendo de quem foi mais bagunceiro em casa, que você acabou de arrumar o quarto dele, hein, pastorzão? Aí ele vai lá e faz o quê, Josi? Bagunça tudo. Mas não é bagunça assim, bagunçou o edredom. Não, é assim, derramou pó de Nescau, entendeu? É aquela coisa assim, o que mais que pode cair? Cai o sucrilho, o que mais, meus irmãos? Me ajudem. Entendeu? Manteiga, suco, sorvete, no carpete logo. Estão sentindo a dor? Aí você foi lá, claro, como uma boa mãe, como um bom pai, você fez o quê? Gastou sua tarde toda limpando aquilo ali. E aí ficou novinho. No dia seguinte ele decidiu fazer a mesma coisa de novo. Assim somos nós quando Deus trata as nossas confissões e nos perdoa, mas nós não assumimos um compromisso de mudança com o Senhor. Ou no meu caso, quando a gente troca assim a fralda, 2 minutinhos depois, foi só limpar, passar a pomadinha, tirou do trocador, o que ele faz? O 2. E aí você gasta fralda, tempo,
paciência e tudo de novo, né? Meu filho, não dá para ter feito 2 minutos antes? Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, é assim que... Então, nós precisamos ser movidos a esse lugar de mudança. Toda confissão genuína diante do Senhor deve nos levar a um compromisso com o Senhor. Um compromisso de transformação. O que a gente vê esse povo fazendo, nós terminamos o capítulo 9, e aí o capítulo 9 termina com essa confissão, mas lá no verso 38, do que ainda é o capítulo 9, em alguns manuscritos vai ser já o início do capítulo 10, eles estão dizendo, mas nós decidimos então fazer um concerto diante do Senhor, nós decidimos fazer um acordo, Débora, diante do Senhor, nós decidimos fazer uma aliança diante do Senhor, nossa confissão não vai terminar nesse lugar, nossa confissão está terminando em um compromisso com o Senhor, e a nossa vida precisa ser então essa vida de compromisso com o Senhor. Confissão e perdão não é carta branca. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo perdoa aquela mulher que foi apanhada em adultério? Onde estão os teus acusadores? Não tem, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Zaqueu, quando ele ouve, ou antes dele ouvir, na verdade, hoje entrou salvação na tua casa, ele toma uma decisão de transformação no coração dele. Ele diz, Senhor, a metade dos meus bens eu devolvo, ou eu dou aos pobres. E 4 vezes mais eu restituo a quem me roubou, ou a quem eu defraudei. É como se você tivesse feito um negócio errado, e aí você tomou ali $100 de alguém, aí depois do culto, Deus ministrou no seu coração, você vai lá e diz assim, está aqui 400. Sentiu no bolso já? É esse nível de transformação. É Davi no Salmo 51, olhando para Deus, depois do profeta Natã, confrontá-lo com o pecado. Ele olhando para Deus no Salmo e dizendo, Senhor, contra ti pequei, apenas contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Ah, Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mal. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Contra ti pequei, somente contra ti. E aí talvez eu e você estejamos num lugar, meus irmãos, e aqui de forma nenhuma é qualquer condenação, de a gente de repente pedir o perdão, talvez 15 dias atrás, quando a gente falou sobre confissão. Ou talvez culto após culto, momento após momento, ceia após ceia, não sei qual a periodicidade que isso acontece. E aí a gente simplesmente acha que só orar, Deus faz a parte dele. E o que surge quando a gente olha para esse povo, é que nesse processo de mudança, há um caminho que é o sobrenatural, que é Deus derramando o seu Espírito sobre nós e dizendo, eu vou trabalhar na sua vida. Eu derramo o meu Espírito, aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer, aquela cadeia que você não consegue se libertar, eu posso te libertar, a cegueira que você não consegue quebrar, eu posso quebrar. Isso é o sobrenatural de Deus, é a ação do Espírito Santo em nós, isso é santificação. É um processo na vida do cristão. Só que essa santificação não acontece a gente sentado na cadeira, acontece quando nós, no natural, estamos dizendo também, Senhor, santifica-me. Senhor, eu desejo mais do Senhor. Senhor, vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Então, nessa via de transformação, nessa via de confissão e mudança, nessa via de santificação, nós temos essas duas frentes, aquilo que é sobrenatural e cabe ao Senhor, e aquilo que é natural e cabe a mim e a você tomarmos decisões e fazermos compromissos com Deus. E é isso que a gente olha no coração desse povo. O capítulo 9 poderia terminar dizendo, eles oraram, 3 horas confessaram o pecado, entregaram na mão de Deus e foram dormir. Mas não é assim que esse capítulo termina. Ele termina dizendo, e eles tomaram a decisão de fazer uma aliança com o Senhor. Porque a aliança com Deus, ela não é unilateral. Nós precisamos dizer, eu me alianço contigo também, Senhor. Eu recebo essa aliança, eu faço esse compromisso contigo. E eles fazem isso voluntariamente, não tem Deus lá botando a mão na cabeça deles, dizendo, oh, vocês assinam isso aqui, ou nada feito. Eles fazem isso no âmbito pessoal, ou seja, é você e Deus. É um ato voluntário, nesse culto não tem que te obrigar a fazer isso. É o Espírito que tem que ministrar no meu e no seu coração. Cabe a você e ao Senhor.
Então, se de repente você confessou, e eu também confessei pecados 15 dias atrás, e se de repente você se encontra nesse lugar de novo, Senhor, eu caí, eu já falhei de novo, eu já estou nesse mesmo lugar, confesse, peça perdão, e a partir de hoje assuma um compromisso. O que me cabe, Deus? O que eu posso fazer a respeito dessa área da minha vida? O que eu posso fazer a respeito desse tema na minha vida? Porque o nosso nível de mudança vai estar diretamente relacionado com esse nosso nível de obediência. Quanto mais eu desejo obedecer ao Senhor, mais eu vou ter que mudar. Porque eu, na minha essência, eu, Abraão, sem Cristo, estou muito distante do ideal de Deus para mim. E quanto mais eu rendo todas as áreas da minha vida, mais eu vou precisar mudar, porque mais eu vou descobrir as minhas imperfeições diante do Senhor. E quando a gente olha para esse povo, então, eles estão dizendo, olha, todo o restante do povo, não só os líderes, mas os líderes assinam em nome de toda a população, mas o povo está lá reunido, e eles assumem um compromisso sob pena de maldição, dizendo, nós vamos obedecer fielmente todos os mandamentos, todas as ordenanças, todos os decretos do Senhor, o nosso Deus. E aí nós temos aqui no restante desse capítulo, Vinícius, pelo menos 3 áreas que a minha e a sua vida vão ser afetadas e que a vida desse povo foi afetada, quando a gente assume um compromisso com o Senhor, Mauro. E no verso 30 nós temos essa primeira área, o verso 30 diz, prometemos, isso é pessoal, assim, nós prometemos, não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, alguns pais já dizem amém, nem aceitar que as nossas filhas, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Alguns pais já dizem amém. Amém. Meu irmão, se você quer, dá amém, dá glória a Deus, estabelece isso como verdade sobre a sua vida. Declara isso sobre a vida dos seus filhos. Leia tomando posse dessa palavra, desse compromisso com que o povo fez, diz, Senhor, esse vai ser também o meu compromisso. Porque o problema daqui não era gosto, não era, eu não gosto daquela população. Não era preferência, não, porque lá eles comem cuscuz com sardinha, e aqui eles comem cuscuz com ovo, o que é muito melhor do que com sardinha. Mas não era sobre isso. Era sobre que desde a lei de Moisés, havia uma ordenança da parte de Deus, como um cuidado, Talita, de Deus, dizendo, não se misturem com o povo que da terra que vocês vão entrar. Eles estavam acessando Canaã. Eles iam acessar Canaã. Porque esse povo é um povo que adora outros deuses. E é isso que Josué, lá em Josué 24, vai lembrar. Eu e minha casa servimos ao Senhor, mas vocês escolham a quem vocês vão servir. Isso era um cuidado de Deus, dizendo, porque eu sei que se vocês se relacionarem com esse povo, vocês vão acabar o quê? Adorando os deuses deles. E isso vai suscitar, vai despertar em mim o quê? A minha ira. Não era um problema relacional, era um problema de fé. Era um problema de aliança, não era sobre amizade. A gente no começo de março teve pastor Esdras falando aqui que não entendam isso como, então só vou ter amigo crente. Não é sobre isso. Porque eu e você somos chamados a testemunhar a não cristãos. Mas isso aqui é sobre se submeter ao mesmo jugo, é sobre estabelecer uma aliança familiar, é sobre estabelecer uma aliança de casamento, é sobre com quem você e eu vamos ser uma só carne. É muito mais profundo que uma amizade. E quem é casado sabe o que a gente está falando. E sabe da trabalheira que é. Mas tem jeito. Porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Mas o que Ele está aconselhando o povo é dizendo, olha, não façam isso. E o povo agora então diz, Senhor, nós vamos cuidar da nossa família. Eu oro para que pais e mães aqui se levantem dizendo, eu vou cuidar da minha família. A geração passada, ou as gerações passadas, permitiram isso acontecer, mas a minha geração vai ser diferente em nome de Jesus. Senhor, eu vou cuidar da minha família. Isso tem tudo a ver com quem a gente se relaciona por perto. Essa semana eu e o Paulinho, a gente estava conversando sobre essa questão dos... Quem são os melhores amigos dos filhos? Aquelas pessoas que mais se relacionam e que mais conversam ou mais nos ouvem muitas vezes, irmã Sara. Se são não cristãos, a gente está se enredando onde não deveria. Porque são pessoas que não partilham de um mesmo valor. Vai dar problema, gente.
Vai dar problema. Isso dava problema 3.500, 4.000 anos atrás. Não vai dar hoje. Vai dar e vai dar pior. Então, o nosso compromisso com o Senhor, queiramos ou não, interfere nos nossos relacionamentos. Precisa afetar. Necessariamente afeta os nossos relacionamentos. E a gente pode extravasar aqui, Vanessa, não para pensar apenas só do casamento, mas o nosso compromisso com o Senhor, o nosso envolvimento, a nossa decisão dizendo, Senhor, eu me comprometo, necessariamente vai envolver com quem eu me relaciono. E de novo, aqui não é um clubinho cristão, mas é como se relaciona também com um não cristão. Como os não cristãos nos olham. Como o povo que não era povo de Deus olhava para o povo de Deus. Afinal, quando Deus institui Israel, Ele diz, eu te levantei para ser o quê? Luz entre os gentios. Somos nós, luzes entre os gentios. Como o nosso compromisso com o Senhor afeta as nossas alianças. Como o nosso compromisso com o Senhor afeta o nosso casamento. Como o nosso compromisso com o Senhor afeta a nossa proteção aos nossos filhos. A nossa instrução aos nossos filhos. Como o compromisso do Senhor afeta a nossa família, os relacionamentos da nossa família. Não abra mão da sua família em nome de Jesus Cristo. Sua família foi feita para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Não aceite qualquer outra mentira. Nós cantamos, Ele derruba a muralha, Ele destrói mentiras. Não pense só em mentiras que levantaram contra você não, se é que em algum momento você pensou nisso nessa canção. Pense em mentiras que de repente acessam a tua mente, que se estabelecem como uma verdade que não são. Você pertence ao Senhor, sua família pertence ao Senhor, seus filhos vão ter casamentos abençoados em nome de Jesus. E aí cabe a você bater, homem e mulher, bater no peito e dizer, porque eu me comprometo, Senhor, contigo. Porque eu não vou abrir mão desse compromisso, não é um compromisso só sobre mim, é um compromisso sobre com quem o Senhor me deu para cuidar, a minha família. Esse bem precioso, estão querendo destruir família, mas nós vamos falar assim, a minha família pertence ao Senhor. Amém? Verso 31, nós só temos 39 versos, fiquem tranquilos. Eu vou verso por verso hoje. Estou brincando, Márcia. Márcia já propôs a gente deixar a sobra do café aqui numa mesa, irmãos. Caso os irmãos tenham fome. Verso 31. Quando os povos vizinhos... Quem está comigo, amém? Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado. Repete comigo, sábado. Ou em dia de festas, ou dias santos, algumas expressões vão dizer... Não compraremos deles nesses dias. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Você já viu isso em algum lugar também? Isso são basicamente 2 leis distintas lá no Pentateuco, ou lá na lei de Moisés. Uma dizia respeito ao sábado, a guarda do sábado. O dia de descanso. E outra dizia respeito ao ano sabático, ao 7º ano, quando a terra descansava, e havia perdão e remissão de dívidas. Então aqui o povo, Jerry, junta, falar inglês eu tenho que até respirar um pouco mais. O povo junta 2 leis do Antigo Testamento, e eles colocam isso de forma muito convicta, Daniel, numa lei só. Eles falam, Senhor, o pessoal pode vir negociar com a gente. Podem vir me vender o quê? Pão de queijo para o mineiro. No sábado. Não vou comprar. É dia santo para o Senhor. E a cada 7 anos nós vamos perdoar a dívida. Nós vamos liberar esse perdão, nós não vamos reivindicar essa dívida. Nós não vamos dizer, me pague agora. Nós vamos dizer, você está isento, você está perdoado. E o povo toma essa decisão. Então, se o compromisso com o Senhor, a confissão leva a um lugar de compromisso. Quem está comigo, amém? Esse lugar de compromisso afeta as nossas vidas. E uma área que afeta a nossa vida são os nossos relacionamentos, amém? Mas
o compromisso com o Senhor também afeta o nosso tempo, a nossa agenda, o nosso schedule, a nossa vida no dia a dia. Como tratamos? Porque, meus irmãos, o sábado, e a gente outro dia estava falando sobre isso na Escola de Impacto, porque nós falamos sobre trabalho, né? Lembra, pastor Edmilson? E aí nós vamos falar sobre trabalho, porque aqui não é um comando para você fique em casa e não trabalha, só descansa. Não, dos 7 dias só tem um dia, só tem um sábado. Porque em 2 Tessalonicenses 3,10 nós vamos também encontrar que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então é a regra básica. Ou se você quiser ir para o Provérbios, vai ter com a formiga, preguiçoso. Então a Bíblia nunca deu um comando para não trabalhar. Nós vimos, quem não está vindo para a Escola de Impacto está perdendo tanta coisa, que o trabalho é uma bênção de Deus antes da queda. Que trabalho está em Gênesis 2 e não em Gênesis 3. Ou seja, ele é pré-queda, ele não é uma condenação pós-queda. Então o trabalho é bênção. Só que excesso de trabalho é desonra a Deus, é maldição. Porque Deus sabia que em algum momento esse mundo ia demandar tanto da gente, ia usar tanta coisa como moeda de troca, que nós teríamos problema em descansar. Que nós teríamos problema em dizer, minha agenda não pertence a mim, minha agenda pertence ao Senhor. E aí antes desse problema existir, ele já cria a solução, que é, você precisa parar e pensar em mim, e refletir sobre mim, e confiar em mim. Mas a cada 7 anos, a terra tinha que descansar também 1 ano. Agora pensa quem vive do plantio, eu já falei isso algumas vezes, passar 1 ano sem plantar, era uma trabalheira enorme, era um exercício de confiança enorme. Como é que eu vou passar 1 ano sem plantar e ainda assim eu confio que vai haver provisão? Era isso aqui que o povo estava se assumindo de volta a fazer. E se você não lembra, o cativeiro babilônico aconteceu antes do período de Neemias. E o cativeiro babilônico, ele vem cobrando, a Bíblia vai dizer, cobrando os seus sábados. Por quê? Porque na época pré-cativeiro babilônico, o povo não parou de trabalhar. O povo não disse, a agenda de Israel pertence ao Senhor. A agenda de Israel não é como uma agenda pagã, a agenda de Israel não é como a agenda dos outros povos. O meu ritmo de vida não é como o ritmo dos pagãos. Meu ritmo de vida pertence ao Senhor. Por isso quem dita esse ritmo não é o fluxo da mercadoria, não é o comércio. Quem dita esse ritmo é o Senhor. E meu convite para mim e para você nessa manhã é, nossa agenda reflete um compromisso com o Senhor? Nossa agenda reflete uma confiança no Senhor? Ou nossa agenda reflete mais a força do nosso braço, buscando a qualquer custo aquilo que nós temos? Nossa agenda precisa dizer, eu vivo dessa forma porque eu vivo para o Senhor. Porque o mundo sempre vai dizer, hoje é um bom dia para trabalhar. Hoje é um bom dia para comprar. Hoje é um bom dia para ganhar essa renda extra. E talvez até seja uma renda extra. E muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu não quero que você entre em uma vida de débitos e dívidas porque você não quer mais trabalhar. Mas é você olhar e falar assim, mas isso não pertence a mim. Meu tempo pertence ao Senhor. Eu abro mão disso, porque eu quero viver para o Senhor. Todo mundo aqui conhece o frango cristão, o Chick-fil-A. Quem já comeu Chick-fil-A? Alguns. Quem gosta de Chick-fil-A? Olha, pesquisa aqui de consumidor, satisfação do consumidor. Gente, todo mundo sabe, ou se você não sabe, agora vai saber, que o Chick-fil-A não funciona no domingo. E foi assim desde a sua criação. Eu fui estudar um pouco da criação. Desde a década de 60, quando de fato ele abriu lá a primeira loja no mall em Atlanta. E ele não funcionava no domingo porque o dono queria, o fundador queria que os funcionários e ele mesmo fossem, por quê? Adorar o Senhor. Descansar e adorar o Senhor. E funciona assim até hoje. Agora, eles não perdem $10 no ano, eles perdem de bilhão para mais. Algumas pesquisas fui ver e falavam, perde um bi por ano.
E ele continua fechando aos domingos. Eu não sou um super fã de futebol americano. Toda vida que eu sento para assistir futebol americano, alguém tem que me explicar tudo de novo. Mas segundo eu li também, em 2019, o Super Bowl foi na Mercedes-Benz Stadium. No Mercedes-Benz Stadium. O Super Bowl é num domingo. É ou não? Sim. E dentro desse estádio tem um Chick-fil-A. Eu entrei no site do estádio, porque do Super Bowl ele fechou, estava lá. Eles fecharam no dia do Super Bowl. E você entra no site do estádio, eu entrei. Está lá, comida, pá, todo mundo lá que vende comida no estádio. Assim que você vê lá, Chick-fil-A, fechado no domingo. Eles não estão nem aí para o dinheiro. Estão aí pouquinho. Mas a prioridade deles está naquela convicção que Deus colocou no coração de um dono. Já é a terceira geração, agora é o neto do fundador. Agora, sabe qual a beleza? É uma das redes que mais cresce. Na pesquisa de satisfação dos consumidores de fast food, top 1. As outras redes de fast food estão olhando para o Chick-fil-A e perguntando o que ele faz para ser tão bem sucedido. E não foi o Davi nem o Daniel que me pediu fazer propaganda de Chick-fil-A, gente. É porque é bom mesmo. Aí eu li numa reportagem dizendo que um consumidor uma vez comprou no sábado o hambúrguer, ou o sanduíche, e saiu vendendo no domingo para ganhar dinheiro. Porque o consumidor ia lá. Olha isso, como o ser humano é. Mas talvez se eu e você fôssemos donos de uma rede de alimentação, nós teríamos alguma dificuldade, digo eu, em dizer, não, esse domingo pode fechar. Agora, quantos cristãos que trabalham nessa rede são tão abençoados por causa dessa decisão de um homem, de uma mulher ou de um homem de Deus, de uma família? Não falta para eles. Chick-fil-A nunca deixou de ser, ou não tem sido conhecido por ser um péssimo sanduíche. Porque a mão de Deus acompanha quem se compromete com Ele. Quem manda na nossa agenda. Quem manda no nosso bolso. Quem manda nas nossas atividades. Quem manda no nosso descanso. Sábado não é só sobre os outros 6 dias de atividade. É sobre o dia de descanso. Quem manda no nosso descanso? É a rede? Ou é um tempo de reflexão sobre o que o Senhor faz? O compromisso com o Senhor afeta necessariamente a nossa agenda, afeta o nosso tempo. E se não tem afetado, a partir de hoje vai afetar em nome de Jesus. Verso 32, eu falei que a gente ia verso a verso. Diz o seguinte: assumimos a responsabilidade conforme o mandamento. Dá anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal, para os holocaustos, para as ofertas de sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas, dos povos, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos responsabilidade de trazer anualmente, eu estou no verso 35, ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa colheita e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro dos nossos filhos e a primeira cria dos rebanhos, todas as ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Verso 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalham. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. Os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal,
de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Termina dizendo: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Nosso compromisso com o Senhor afeta os nossos relacionamentos. Nosso compromisso com o Senhor afeta nossa agenda, nosso tempo. Nosso compromisso com o Senhor afeta os nossos recursos materiais. E sempre como pastor, a gente tem muito cuidado de tocar nesses assuntos. Mas é preciso falar. Porque de fato, afeta. Tudo que nós vimos aqui a partir do verso 32, basicamente é: Senhor, nós fazemos um compromisso contigo de dar generosamente, de não negligenciar o templo do Senhor. No verso 32 e 33, eles estão falando: olha, nós vamos dar isso aqui para o serviço do templo do nosso Deus. Final do verso 33, eles estão dizendo: para as necessidades do templo do nosso Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós vamos sustentar a adoração no templo do nosso Deus. Não vai faltar recurso, não vai faltar utensílio, não vai faltar azeite, não vai faltar cereal, não vai faltar nada para manter a agenda de Deus através do seu povo. Nós sustentaremos o que Deus está planejando nos céus e que precisa ser realidade na terra, e envolve recursos materiais. Mas Deus é dono de todo ouro e toda prata? 100%. Ele tem como prover através de você e também sem ser através de você? Tem. Mas que bom que fosse através de mim e de você. Que bom que fosse. Verso 34... eu meditei nesse texto e eu achei maravilhoso. Eles falam: olha, também lançaremos sorte entre as famílias dos sacerdotes. Vou até ler mais devagar. Dos levitas e do povo. Para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor. Gente, olha isso. Eles fizeram um compromisso de nomear uma família que não era responsável por trazer o sacrifício. Não, cada família já ia trazer o seu sacrifício, mas o sacrifício ele precisava queimar. E aí uma família era responsável num tempo determinado por trazer a lenha que ia abençoar as outras famílias, ou a oferta das outras famílias que ia queimar em cima daquele altar. Porque a minha e a sua família podem ser canal de bênção para adoração ao Senhor de outras famílias. Outras famílias talvez precisam da lenha que eu e você trazemos, que a minha família e a sua família podem trazer, porque eles ainda não entenderam que eles também precisam trazer lenha, mas eles estão dispostos a trazer sacrifício. Então deixe eles trazerem o sacrifício e ora ao Senhor para um compromisso de sua família trazer o quê? Lenha. Não vai faltar lenha, não vai faltar fogo no altar do Senhor. As famílias podem continuar trazendo as ofertas. As famílias podem continuar trazendo os sacrifícios. Sua família pode ser canal de bênção, para que outras famílias possam adorar o Senhor. Se você serve na igreja em alguma área, saiba que é isso que está acontecendo. Se você tem se voluntariado, não só no domingo também, em outros momentos, talvez outras famílias só param ali, vêm para cá, e glória a Deus por isso. Porque Deus te deu capacidade de trazer lenha, para que outras famílias possam trazer sacrifício. É sacrificial? Claro que é. É custoso? Claro que é. Você imagina anualmente trazer lenha, não era 3 gravetos não, gente. Não dá para trazer no bolso, não. Não tinha carro, não tinha truck. Olha o custo disso. Olha o trabalho disso. Porque compromisso com o Senhor envolve sacrifício. Por isso que chama compromisso. Porque você tem que estar comprometido com isso. E se você estiver comprometido, talvez seja redundância, você vai se comprometer. Ou seja, parte de você vai estar ligado àquilo. Aliançado àquilo.
E aí a partir do verso 35 eles usam uma terminologia que diz, olha, nós vamos trazer ao templo do Senhor as primícias ou os primeiros frutos. Oh, aleluia! Nosso compromisso com o Senhor envolve os nossos recursos materiais. E não envolve a sobra dos nossos recursos materiais, mas envolve as primícias dos nossos recursos materiais. Envolve a alegria do que é primeiro. Não envolve no dia 30, quando sobra, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu oferto para missões, eu ajudo alguma área. Não envolve se esse mês eu não tive nenhum outro compromisso, então eu posso servir naquele domingo. Não! Quando você vai fazer sua agenda, a primeira coisa que você vai colocar lá é servir ao Senhor. Quando você vai fazer sua tabela financeira, a primeira coisa que você vai colocar lá é honrar ao Senhor. É o Está muito alto? Não? Ouvi os irmãos. É honrar ao Senhor, gente. Isso é um desafio, meus irmãos. Por isso que não envolve só o sobrenatural, irmã Sara, envolve o natural. Senhor, me lembra quando cair meu dinheiro, para te honrar. Não, anote. Bote um lembrete, faça alguma coisa. Tenha uma estratégia natural, diga, é um compromisso meu com o Senhor. Senhor, eu me comprometo. Porque esse compromisso envolve os nossos relacionamentos, ou afeta os nossos relacionamentos. Esse compromisso afeta a nossa agenda, o nosso tempo, a nossa atividade e o nosso descanso. E esse compromisso afeta os nossos recursos financeiros. Esse capítulo termina, nós não negligenciaremos o templo do Senhor, o lugar da presença de Deus. Meu clamor, meus irmãos, e essa expressão, templo do nosso Deus, aparece por pelo menos 8 vezes nessa parte final desse capítulo. Porque era o lugar do sacrifício, era o lugar da oferta, era o lugar do templo. Eu não quero só aqui fazer um paralelo, o templo agora é a igreja. Não quero tratar isso. Porque é muito além de uma igreja local. O reino é para além. Mas é também, não é porque é além que não é. É também a igreja local. Não é porque o reino extravasa as paredes de uma igreja local que ele deixa de ser a igreja local. Essa igreja aqui faz parte do reino de Deus, amém? Porque o templo do nosso Deus era sobre o lugar da presença de Deus. Era sobre o lugar da oferta ao Senhor. Era sobre o lugar da agenda. O povo tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano para aquele lugar. Ofertar, sacrificar, a vida estava ali. Então se o templo fechasse, era como se Deus estivesse se escondendo para aquele povo. Afinal foi assim que aconteceu quando o templo foi destruído. Agora não só os muros em Neemias estavam reconstruídos, mas 2 levas antes de Neemias vieram, um homem chamado Zorobabel, um outro chamado Esdras. Eles reativam essa adoração ao Senhor no templo. Então o templo era precioso. Então aqui a gente está falando, basicamente a gente olha para esse texto, não negligenciaremos o templo do nosso Deus, e nós podemos ser levados ao Sermão do Monte, Mateus 6, quando o Senhor fala, olha, vocês busquem primeiro o reino de Deus. E para mim esse texto sempre me pega no coração, porque ele fala assim, não se preocupem com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Aí o Senhor Jesus Cristo fala assim, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Quem se preocupa com o que come, com o que veste, não é filho de Deus. Ou não é para ser os filhos de Deus. Quem se preocupa com isso são os pagãos. Os órfãos de pai. Mas nós temos um pai que garante por nós. Compromisso com o Senhor afeta a nossa área material. Se nós temos tido dificuldade em alguma dessas áreas, seja nos relacionamentos, seja no tempo, seja nas finanças ou na área material, minha pergunta para nós é, há alguma área em que nós ainda não estamos declarando, Senhor, eu me comprometo? Algum lugar que nós nos arrependemos, mas não viramos em um compromisso com o Senhor? Existe o que alguns chamam de uma fábula. Do porco e da galinha. Quem já escutou uma fábula do porco e da galinha? A Rebeca também aqui. Criança vê e imita. Diz que o porco e a galinha estavam caminhando, Márcia.
E aí eles conversam com o outro dizendo, vamos abrir um negócio. Bacana, vamos abrir um negócio. O que nós vamos abrir? Chick-fil-A não. Nós vamos abrir um negócio de café da manhã, americano, bem bacana. Como é que vai se chamar? Bacon e ovo. Nome bacana, né? Bacon e ovo. Aí o porco já salta e fala assim, não, vamos abrir esse negócio não. A galinha estranha, mas por que a gente acabou, nem abriu a direita aqui, a sociedade já está falindo? E aí o porco olha para ela e fala, porque eu vou estar comprometido com esse negócio. Mas você vai estar só envolvida com esse negócio. Para mim vai custar a minha vida. Para você não. Para você é um dia a mais. Esse é o nosso nível de envolvimento que tem que ser com as coisas do Senhor. Nós estamos envolvidos com aquilo que não nos custa tanto e nós participamos com o que dá? Ou custa-nos, é sacrificial a nós, o envolvimento com a obra do Senhor. Deus não está negociando, Ele está dizendo, a regra é essa. Ou a gente assina dizendo, eu me comprometo. Ou a gente não tem como sair ajustando alguns termos. Senhor, nessa área aqui não, nessa área sim. Não tem um check the box lá, das áreas que você quer sacrificar ao Senhor, não. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 9, Ele vai dizer, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, viverá. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Há um preço para esse discipulado. Há um sacrifício. Há um compromisso que não é parcial, ele é total. Ele afeta várias áreas da nossa vida, ou todas as áreas da nossa vida. Hoje nós tratamos de pelo menos 3, com base no texto bíblico. Quais áreas da nossa vida? Se Deus hoje chegasse para mim e para você, com um papel, dizendo, eu quero a sua vida, toda ela, nós daríamos um eu aceito, mas não é aquele li e concordo da internet não, né, gente? Que você nem leu e concorda. É a mentira mais comum do crente, né? O Senhor nos perdoe por essa. Mas Senhor, eu aceito e eu me comprometo. Que eu e você possamos ser impactados pela realidade da palavra de Deus. No capítulo 8 nós vimos um movimento que começou com a leitura da palavra. No capítulo 9 nós vimos um movimento que a partir da leitura da palavra nos levou a uma confissão. E no capítulo 10 nós chegamos a quase que um clímax dessa história, onde eles não só confessam, mas eles assumem um compromisso com o Senhor. O reino de Deus é para aqueles que se comprometem com o Senhor. Que eu e você possamos dizer, mas pastor, sacrifício, dói, é demais, é o meu tempo, é a minha agenda, é o meu descanso, é a minha vida material, são os meus relacionamentos, sim, tudo isso está no bolo. Cabe a mim e a você assinar esse termo dizendo, eu me comprometo, Senhor. Quais áreas da nossa vida ainda não foram afetadas? Quais áreas da nossa vida ainda estão de fora desse compromisso? Que eu e você possamos hoje decidir pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.